Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo resolveremos uma questão da Unicamp que envolve os conceitos de temperatura de ebulição e tonoscopia, que é uma propriedade coligativa. A questão diz o seguinte: evidências experimentais mostram que somos capazes, em média, de segurar por um certo tempo um frasco que esteja a uma temperatura de 60 graus Celsius sem nos queimarmos. Suponha uma situação em que dois beckers contendo cada um deles um líquido diferente, X e Y, tenham sido colocados sobre uma chapa elétrica de aquecimento que está a temperatura de 100 graus. A temperatura normal de ebulição do líquido X é de 50 graus e a do líquido Y é de 120 graus Celsius. Questão A diz o seguinte: após certo tempo de contato com essa chapa, qual dos frascos poderá ser tocado com a mão sem que ocorra o risco de sofrer queimaduras? Justifique sua resposta. Então, para sofrer queimadura tem que estar acima de 60 graus, como o exercício nos disse. Esses dois desenhinhos aqui não tinham na prova, tá, pessoal? Mas eu fiz só para ilustrar um pouco o texto da questão. Então, temos aqui a chapa, que é essa verdinho, né? A temperatura da chapa é de 100 graus, igual para os dois líquidos. Só que a temperatura de ebulição aqui do líquido X é de 50 graus e a temperatura de ebulição do líquido Y é de 120 graus. O que acontece? Quando colocarmos um becker com o líquido X em cima dessa chapa a 100 graus, a temperatura vai começar a aumentar, obviamente, né? Só que quando ela chegar a 50 graus, o líquido começa a uma transformação de fase, né? Passa do estado líquido para o estado de vapor. Bom, quando acontece isso, a temperatura aqui não vai aumentar de 50 graus até que todo o líquido passe para o estado de vapor, certo? Então, enquanto no líquido X a temperatura máxima, mesmo que a chapa esteja a 100 graus, né? Tem que evidenciar, a chapa está a 100 graus, o becker, em um momento, ele vai chegar a 100 graus também. Mas, antes disso, todo o líquido já não estará mais dentro do becker. Então, no líquido X, a temperatura máxima que ela vai chegar, o frasco, é de 50 graus, que é a temperatura de ebulição dele. Por outro lado, no líquido Y, né, como a temperatura de ebulição dele é de 120 graus, quando aquecermos até 100, o líquido vai estar, né, na forma líquida, até 100 graus. Então, o becker aqui vai estar a 100 graus, ok? Então, o que nós poderíamos colocar aqui? Tendo explicado isso, já tinha feito. Bom, o que você poderia escrever na letra A, já que é uma questão de segunda fase, é que o frasco contendo o líquido X, que é esse aqui, né, que seria o frasco contendo o líquido X, pois ele entrará em ebulição a 50 graus e assim não nos queimaríamos. Ok, isso aqui é o suficiente para você responder e ter acertado essa questão. Ok? Então, 50 graus não nos queimam porque o enunciado diz que nos queimamos a partir de 60 graus. Tá? E a letra B, se cada um desses frascos for adicionado quantidade igual de soluto não volátil, mantendo-se a chapa de aquecimento a 100 graus, o que acontecerá com a temperatura de cada um dos líquidos? Explique. Então, entra propriedades coligativas, efeito tonoscópico. Quando adicionamos um certo aqui, estou adicionando aqui, ó, um soluto não volátil, o que acontece? Há o abaixamento da pressão de vapor do líquido, certo? E por abaixar a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição. Então, a temperatura aqui de ebulição aumenta. Então, vamos supor que aqui passou para 60 graus, tá? E aqui foi a 130 graus. Tudo hipotético. Bom, beleza. Se a temperatura de ebulição desse cara agora é 60 e a chapa vai estar aquecendo a 100, então significa que a temperatura do líquido aumentou. Vai passar de 50 e agora está indo até 60. Aqui, gente, ó, a temperatura de ebulição já era 120, passou a 130. A chapa mantém-se ainda só a 100. Então, a temperatura desse líquido, gente, não vai aumentar. Não interessa que o ponto de ebulição desse cara aqui fosse 1000. Tá? Se a chapa só está a 100, o máximo que esse cara vai ficar é 100. Porque o que aumentou, como eu falei, na tonoscopia, é a temperatura de ebulição. Então, o que a gente poderia escrever nessa letra aqui? Com a incorporação de um soluto não volátil, a temperatura de ebulição de um líquido aumenta, devido à diminuição da pressão de vapor do mesmo. Tonoscopia. Logo, a temperatura do frasco contendo o líquido X aumentará. Aumentará de quanto? Aumentará de 50, nesse nosso caso hipotético, a 60 graus. Certo? E a temperatura né, do frasco contendo o líquido Y não se alterará, pois a chapa não aumentou de 100 graus. Ok, gente? Espero que tenham compreendido esse exercício. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu abraço. Deixe seu comentário. Um abraço.